E aí pessoal, tudo bem? Max aqui novamente, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Lembrando que na última aula nós fizemos a planta de cobertura e terminamos a planta baixa, né? Então, para entender, nessa aula a gente vai fazer um corte, no caso a gente vai fazer um corte aqui na transversal. Basta a gente aprender a fazer um corte, que é a mesma forma que faz um corte, realiza os outros cortes, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa tentar, né, é passar um corte nas áreas molhadas, ou dois ou três, depende do projeto. Nesse caso a gente passaria dois, mas para a aula a gente vai passar somente um aqui na transversal. Então nesse caso, a gente teria que passar um no banheiro e um na cozinha, certo? Então seria um corte aqui e um aqui. Nesse caso, a gente vai passar somente um aqui no banheiro, tá? Para quem já tem essa template, né? Como nessa template a maioria das coisas são inteligentes, o corte não é diferente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ir aqui no nosso corte. Aqui nós já temos o ponto base, né? A gente pode dar uma cópia, né? CP, pegar o ponto base e levar até o nosso banheiro. Então a gente vai colocar ela até aqui, certo? Aqui, ó, a gente basta clicar nela e arrastar essa setinha pro lado aqui, ó. Aqui vocês não percebem que tá a letra H. Esse corte aqui inteligente vai ter a letra H, mas a gente pode clicar nessa setinha e voltar pro A. Caso a gente queira colocar, por exemplo, aqui o B, a gente colocaria, rotacionaria, né? Fazia o mesmo procedimento para cá e colocaria B, beleza? Mas nesse caso eu vou dar um Ctrl Z, porque a gente só precisa desse corte aqui. Então a primeira coisa que todas as vezes que a gente for realizar corte, lembrando, é passar o corte na planta. Caso fosse uma implantação, por exemplo, né, a gente passaria aqui ela em toda a implantação. Vou dar um M para cá para o lado. Lembrando que a gente precisa passar cortes também nas plantas, em todas as plantas que a gente tem no projeto. Eu vou dar um copy aqui, pegar esse ponto base de referência e vou levar até aqui. Ou seja, minha cobertura também está com corte. Certo. Agora, o que nós precisamos fazer, né? Iniciar nosso corte. Eu poderia usar essa planta como referência, mas nesse caso, para não ter problema, a primeira coisa que eu faço é dar um CP aqui para baixo, jogar ela aqui. Aí o que eu vou fazer agora, ó, eu vou passar uma linha base, que é a nossa linha base do nosso corte. Antes disso, eu vou vir aqui nas layers e vou escolher arquivo-nariz, vou dar 2 cliques. Ou seja, para tudo que eu fizer agora vai ficar nessa layer aqui. Então já venho aqui, vou dar um MA, copiar essas propriedades aqui e jogar elas aqui. Beleza? O nosso chão também tem a mesma propriedade. Então nesse caso eu vou ativar o snap aqui, né, para pegar o midpoint e vou ativar esse orto aqui que vai fazer linhas retas. Então vou fazer uma linha aqui. Tá vendo que eu tô pegando o midpoint? E vou levar até lá em cima. Como esse corte só tem uma planta, né, ele não tem superior, basta fazer isso. Agora eu vou dar um CP de copy e vou copiar todas as linhas. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Eu vou jogar agora em todos os lugares que fazem intersecção aqui com o meu corte, ó. O que o corte significa para quem está iniciando na arquitetura? Eu vou enxergar em forma de vista como se eu tivesse parado aqui e a setinha está indicando o lado que eu estou olhando, certo? Então, por exemplo, se essa setinha tivesse virado para baixo, uma solução seria dar uma rotacionar esse objeto aqui, a planta, com corte para a seta ficar para cima. Aí eu poderia fazer esse corte da forma que eu estou fazendo aqui. Então, eu preciso que sempre, por exemplo, eu joguei aqui a linha de corte, é fazer primeiramente, antes de começar a puxar as linhas, é fazer com que essa seta esteja virada para cima, beleza? Que é o ângulo que eu estou visualizando. Depois de ter feito isso, a gente vai jogar em todos os lugares que fazem interferência. Já joguei o primeiro ponto lá, agora vou jogar esse segundo de janela, vou seguir aqui essa porta. Não precisa, porque a porta ela fica interna aqui, né? Vou jogar essa linha que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo agora essa interferência da porta aqui, essa interferência da porta aqui, né? A gente vai fazer a representação da porta. Nesse caso, a gente vai fazer a representação do que a gente está vendo a partir dessa linha, que é essa linha morta aqui, mais essa porta em vista. Aqui a gente está vendo em corte e tudo aqui para frente a gente está vendo em vista, certo? O que a gente está vendo em vista? Essa bancada, a gente está vendo essa porta e essa janela, tudo em vista. Nesse caso a gente está vendo essa porta em corte, vendo essa janela em corte, essa janela em corte. Beleza, finalizei. O que eu preciso alterar aqui agora? Vou dar um MA, eu vou copiar
todas essas linhas para cá. A única que eu não estou vendo em corte, eu posso deixar todas essas linhas azuis que são cortes. Eu vou alterar somente a cor dessa aqui para arquilinhas. Por quê? Porque eu não estou vendo isso daqui em corte, eu estou vendo essa parede em vista, certo? Eu estou vendo essa porta. Tudo isso daqui eu estou vendo em vista, porque a minha linha não está cortando ela. Se ela estivesse cortando bem aqui, eu veria ela em corte. Tranquilo? Então já fiz a interferência aqui. O que primeiro que eu preciso fazer agora, segundo? É delimitar a altura que eu vou ter meu pé direito. Nesse caso, eu vou jogar ele de 2,8. Então, nesse caso, o que basta que eu faça? Vou dar um offset 2,8, né? Daqui para lá. Agora eu vou fazer minhas lajes tanto inferior quanto superior. Então, eu vou dar offset de ponto 1, né? Que é a altura da minha laje. Normalmente a gente põe a laje em osso, joga aqui para baixo, joga aqui para cima. Seleciono tudo isso daqui, ó. Dou um TR aqui, dou um TR aqui, dou um TR aqui, né? De trim. Aparo tudo isso daqui, inclusive onde está fazendo interferência aqui na minha laje. As paredes nossas já estão praticamente feitas, né? Aqui em cima também eu preciso dar um TR. Né? Beleza, tudo que está fazendo interferência com o meu corte praticamente está executado. Agora eu vou vir aqui em Layer, Propriedades, vou ticar aqui o arquilinhas, beleza? Dou um delete. Fechei. Agora tudo que eu fizer vai ficar nessa linha aqui. Agora eu vou fazer as linhas, os lugares que eu estou vendo em vista, né? No caso eu vou fazer tudo que eu estou vendo em vista, certo? Vou dar um copy aqui, depois eu altero a cor, né? Então estou vendo isso daqui em vista, então isso aqui não preciso colocar essa linha, porque a gente vai lá na template e vai pegar uma porta lá, beleza? Nesse caso a gente está vendo essa porta em vista, então estou pegando umas linhas de referências, no caso aqui do portal. Eu joguei aqui e vou jogar a linha de referência da janela, que eu posso jogar dos dois lados para saber que é uma janela, e que eu vou jogar esta bancada aqui, ó, que eu vou ter que desenhar ela na vista, tá? Então já vou dar um MA copiando essa linha aqui e vou fazer isso daqui. O que eu preciso fazer? Agora jogar as portas, né? Então eu vou pegar uma porta aqui de madeira em vista. Vou dar um copy aqui. E vou jogar aqui, né? Peguei aqui, peguei referência. Nesse caso eu vou pegar ela aqui, pode ser da mesma forma. Vou pegar esse esquadrinho, vou pegar essa daqui, vou jogá-la aqui. Vou alterar o tamanho dela aqui, porque ela é de 70. Agora eu vou jogar a referência certa. Vou mover ela aqui pra cá, né? Aqui eu posso escolher essa linha, beleza? Aí eu vou olhar o rebatimento dela, ela tá abrindo da esquerda pra direita. Aqui no caso tá direita pra esquerda. Vou pegar aqui e vou alterar aqui, ó. Olha, você viu tanto que é interessante a template por isso, facilita muito. Se não for existir essa template, eu teria que desenhar essa porta aqui. Entendeu? Vou pegar um bloco com uma porta do tamanho e teria que espelhá-la. Então a primeira porta já está feita, vamos colocar a segunda porta aqui. Eu posso vir aqui também, eu vou fazer um CP aqui, um copy, né, dessa daqui. Vou pegar essa referência e vou jogar na referência que eu fiz aqui, ó. Nesse caso, essa porta ela é de 80, tá? Então eu vou vir aqui, alterei. Nesse caso ela está mudando para o lado ao contrário, vou vir aqui, não tem problema, eu vou mover para cá. Olha se ela está abrindo para o lado correto, no caso aqui é ao contrário, ela abre da direita para a esquerda. Seleciono, aciono. As alturas aqui a gente pode conferir, tá certo, ambos são de 2,10. Posso excluir esse aqui, mas que não excluo porque é da minha linha da minha parede, né? Essa daqui eu posso excluir porque foi minha referência. Vou lá no mesmo caso, vou pegar agora a janela. No caso, essa janela aqui, tá? Essa bem aqui, ó. Só que do lado de cá, desculpa, essa daqui, ó. No caso, a gente pode dar um copy, mas nesse caso eu já tenho ela aqui. Vou pegar ela aqui. Essa aqui. E vou jogar ela aqui. Só que eu esqueci de delimitar uma coisa antes, ó, a altura do meu peitoril. O meu peitoril que a gente demarcou é 1,10, né? Eu vou dar um offset 1.1 aqui. Aqui para cá. Agora basta eu mover aqui para cá e deletar esses linhas aqui.
Só que o que eu quero? O seguinte, eu vou fazer uma alteração aqui, porque eu quero igualar a altura da minha janela com a altura da porta aqui. Ó. Vamos ver a altura que está fazendo aqui, vamos pegar uma referência aqui. Vamos ver a altura que a gente precisa mudar, ponto 6. A gente pode vir aqui, coloca ela para cá e a gente vai aumentar o nosso peitoril lá então. A gente aumentou 6 centímetros, né? Então eu vou pôr 16. Beleza? Só para ficar bonitinho o projeto. Na hora de